Sejam bem-vindos à apresentação sobre o tema gastronomia e hoje a gente vai falar sobre a culinária italiana. Aqui a gente vai falar sobre o surgimento dessa grande culinária, que aqui tem uma curiosidade que foram os italianos que inventaram o sorvete, a pizza, como acho que a maioria sabe, o café com leite. O macarrão, que como muita gente pensa que é da Itália, por se tratar de massas e, e molhos assim, não, ele não foi criado na Itália, foi criado na China. E o que está aqui embaixo eu acabei de falar, por se tratar de massas, as pessoas pensam que é da Itália, mas essa culinária tão rica não se trata apenas de massas. Foi durante o Renascimento que surgiu essa culinária entre os séculos 14 e 16. Foi principalmente nas cidades de Veneza e Florença que a culinária se refinou e criaram os bons modos à mesa. E a partir de então, massas, risotos, antepassos cativaram o paladar de todo mundo. Tanto é que a culinária italiana é uma culinária reconhecida mundialmente. Muitos modos de preparo criados na Itália tiveram os nomes influenciados pelas cidades de origem, como por exemplo a bolonhesa, que é da cidade de Bolonha, a napolitana, que é de Nápoles, e milanesa, que é de Milão. E essas e outras formas de preparo influenciaram muitas culturas, como a nossa do Brasil. Que também é uma curiosidade que todo mundo conhece bife à parmegiana, que é um bife, né, de carne de boi, com queijo, molho de tomate e o bife à milanesa. Só que originalmente, quando surgiu o termo à milanesa, não foi com um bife, mas sim com berinjela. E foi essa influência que trouxe ao Brasil o bife, que todo mundo conhece. Aqui tem, respectivamente, as cidades com os pratos. Primeiro a gente vê Bolonha com macarrão bolonhesa, embaixo Milão com bife milanesa, e do lado dos dois a gente tem a cidade de Nápoles com uma pizza à napolitana. A definição da cozinha italiana. A Itália, apesar de ser um país pequeno, ela é influenciada pelas diferenças regionais, posições geográficas e influências de outros povos, que essa diversidade ela se dá com uma enorme variedade de pratos, modos de preparo e ingredientes, porque tem determinados tipos de queijo que usam em uma região, limão, que no caso é o limão siciliano, que se usa muito na Sicília, e por aí vai. É muito diversificado e bem acentuado. Aqui a gente tem alguns pratos clássicos italianos que é, muitos pratos já foram adaptados para a realidade de cada país e alguns nunca mudam. Da adaptação que eu acabei de citar é a do bife parmegiana. E tem as lógicas, as receitas que nunca mudam, que a gente pode ver um macarrão bolonhesa, que é sempre um macarrão, um molho de tomate e carne moída. E aqui a gente tem as que nunca mudam, que risoto de parmesão, penne là, puttanesca e o tiramisu. E aqui é mais uma curiosidade que o sorvete entrou para a gastronomia ao ser servido em 1533 no casamento de Catarina de Médicis e Henrique II. E inicialmente ele era só para os nobres, mas hoje é uma sobremesa que todo mundo gosta e tem acesso. E uma curiosidade que
daqui do casamento de Catarina de Médici e Henrique II, a Catarina ela era italiana e o Henrique francês. A Catarina se casou com o Henrique e se tornou rainha da França e levou muitos costumes italianos para a França, como alguns das boas maneiras, que era se comer com talher, os talheres esculpidos por metais e toalha bordada, muitas dessas boas maneiras que hoje é uma coisa comum e muito usada, antes era apenas para os nobres, apenas para a nobreza. Já hoje é uma coisa que englobou o mundo inteiro, que teve influência francesa e especialmente a italiana, que englobou e agora pra gente é uma coisa mega normal, hoje é costume e se tornou por influência italiana. Aqui são alguns dos pratos que eu citei, sobremesas. A primeira é o sorvete, ao lado o tiramisu, ao lado é um carpaccio, a primeira abaixo é o café com leite, ao lado é o risoto e a última é a polenta, que são pratos que são italianos, só que nem todo mundo sabe e ele engloba a culinária de muitos países, como aqui no Brasil é muito comum polenta, o café com leite, o tiramisu, são pratos que influenciam muito culinárias de muitos países, não só a europeia e a italiana. Aqui a gente tem alguns cuidados básicos na cozinha que é a higiene das mãos, higiene dos alimentos, higiene do local, não misturar utensílios, armazenar os alimentos adequadamente, cozinhar completamente os alimentos. Aí você pergunta, mas por que precisa de tudo isso? Higiene das mãos e dos alimentos é para que não haja nenhum tipo de contaminação, para evitar, né, que os micro-organismos se espalhem, se proliferem. Com uma boa higiene das mãos, dos alimentos, a gente consegue acabar matando uma boa parte. Do local, a mesma coisa. Não misturar utensílios. Tipo, por exemplo, se um restaurante ele tem pratos veganos e pratos, entre aspas, normais, a gente não pode simplesmente cortar um vegetal na mesma tábua que se corta uma carne. Porque se a pessoa que é vegana passa a descobrir isso, ela não volta mais nesse restaurante e causa vários problemas. E também por conta de contaminação. Não é bom estar misturando alimentos diferentes, como frutas no mesmo lugar que se usa carne, não é muito higiênico. O armazenamento adequado para que também não haja proliferação dos micro-organismos, bactérias, porque você não pode simplesmente pegar uma carne e deixar ela em temperatura ambiente. A carne tem que ser refrigerada, senão acontece a proliferação. E a cocção completa dos alimentos, que é para que não hajam contaminações. Como acho que a mais famosa, assim, mais falada é da carne do porco, para que não haja contaminação dos ovos que podem conter de tenias e dessas doenças. Porque com a cocção completa, a alta temperatura, a gente consegue estar matando esses micro-organismos. E um alimento com baixa cocção não tem essa garantia. E aqui a gente chega ao fim da nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção e até mais.